Hola, hola, seja muito bem-vindo a um episódio mais da série Aprendendo Espanhol com Histórias. Se você não me conhece, meu nome é Pan, eu sou tanto brasileira quanto argentina. Eu falo o português e o espanhol de forma nativa. E se você quer aprender a falar espanhol através do método AVC, auditivo, visual e sinestésico, em 6 meses pelo menos, permaneça aqui comigo nessa aula. Nessa aula eu vou te mostrar novas palavras do espanhol, vou te ensinar sobre a pronúncia do espanhol também. E além de tudo isso, nós vamos fazer exercícios de fixação para que o que você aprenda aqui fique fixado na sua memória para sempre, certo? Então, se você fizer tudo direitinho, fazer os exercícios comigo, você já vai ver resultados no final desta aula, certo? E como eu vou fazer isso? Através de uma história. O nome da história de hoje se chama El cerdo y las ovejas. Un día, un pastor descubrió un cerdo regordete en el prado donde pastaban sus ovejas y lo capturó al instante. El cerdo chirrió con todas sus fuerzas desde el momento en el que el pastor puso sus manos sobre él. Si hubieras escuchado el fuerte chirrido, pensarías que el cerdo estaba cruelmente herido. Pero a pesar de sus chillidos y forcejeo, el pastor cargó su premio bajo el brazo y se dirigió a la carnicería del mercado. Cerca, las ovejas estaban muy asombradas por el exagerado comportamiento del cerdo y siguieron al pastor y al cerdo hasta la entrada del pastizal. ¿Qué te hace chillar así?, preguntó una de las ovejas. El pastor a menudo nos atrapa para llevarnos a otro lugar. Sin embargo, por vergüenza, no hacemos un tremendo alboroto como el tuyo. Para ustedes está muy bien, respondió el cerdo con un chillido y una patada frenética. Cuando el pastor las atrapa, solo quiere lana, pero de mí quiere tocino. Moraleja: es fácil ser valiente cuando no hay peligro. Bien, recién leímos el texto en voz alta y puedes haber percibido que hay algunas palabras marcadas de color verde en el texto. Essas são as palavras que são mais diferentes do português. E são as palavras que você tem que prestar mais atenção aqui nessa aula. As palavras que você, se você tiver seu caderno de espanhol aí, você tem que ir anotando para que você possa usá-las novamente, já que elas são mais diferentonas, né? Vamos lá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em cada uma dessas palavras te dizendo o que significa. O título seria El cerdo y las ovejas. Pela foto você consegue deduzir. Cerdo, porco, ovejas, ovelhas. Né? Então, o porco e as ovelhas. Um dia, um pastor descobriu um porco regordete, pode ser traduzido por rechonchudo, gordinho, no prado onde pastavam as suas ovelhas. E o capturou ao instante, ou seja, no momento, al instante. O porco gritou. Chirrió é aquele grito agudo que tem o porco, sabe? Chirrido é um grito agudo, não é algo exclusivo do porco, mas é algo agudo. Ele gritou com todas as suas forças desde o momento... Opa, acho que eu mexi alguma coisa. Desde o momento em que o pastor puso. Puso vem do verbo poner. Poner é pôr em português. Pôr. Desde o momento que o pastor pôs as mãos nele, ele começou a gritar. Então, a gente pode dizer, desde o momento que ele colocou as mãos sobre eles, desde o momento que ele pegou, tá? Se hubieras escuchado, se você tivesse, se, ó, se quer dizer C-S-E do português, se. Se você tivesse escuchado, seria escutado. Se você tivesse, aqui eu marquei em verde porque eu quero observar duas coisas. Uma diferença entre o português e o espanhol, que é uma diferença um pouco avançada, um pouco nível avançada, intermediária. Se você está nesse nível, anote essa informação aqui. Diferente do brasileiro, o falante de espanhol costuma
omitir o pronome do sujeito. Seja um pronome, seja um nome pessoal, costuma omitir. Por quê? Porque o verbo já diz quem é o que faz a ação, né? Aqui a gente consegue deduzir que estamos falando na segunda pessoa, estamos falando de você. No português a gente costuma dizer se você tivesse escutado, só que um falante de espanhol costuma omitir esse você. Então, em vez de dizer se tu hubieras escuchado, ele tira esse tu. Ele vai direto pro verbo. Então, se hubieras escuchado. E outra observação que eu queria fazer aqui, quando nós temos um verbo composto no espanhol, ou seja, aqueles verbos que são compostos de duas ou mais palavrinhas, duas, né? Por exemplo, eu tinha comido. Eu teria aprovado a prova, se eu tivesse estudado. Se nós tivéssemos mais dinheiro... Não, desculpa, esse não é. Se nós tivéssemos estudado mais... Básico exemplo de professora. Se nós tivéssemos estudado... Tá vendo? Tivéssemos estudado. São dois verbos. Formando uma só ação. Tá? Isso aqui é um... Isso é um tempo composto. Neste caso, quando nós temos no espanhol o tempo composto, há uma grande diferença com o do português. No português, o primeiro verbo se compõe normalmente do verbo ter. Eu tinha estudado, eu teria comido, eu terei terminado, nós teremos terminado. Ter, tá vendo? Sempre começa com ter. No espanhol, não é o verbo ter que você vai usar, mas é o verbo haber. Então, aqui está conjugado, claro. Se hubieras, e logo depois vem o particípio. Escuchado, estudiado, encontrado, trabajado, ido, tá? Participe aqui depois, tá? Então, se você tivesse escutado, se hubieras escuchado, o forte chirrido, que seria o grito, você pensaria que o cerdo estava cruelmente ferido, herido. Pode anotar essa aí, que essa aí a gente usa bastante, herido. A gente usa herido, tanto para ferido fisicamente, como uma ferida emocional, sabe? Por exemplo, você briga com a pessoa e depois ela fica brava com você. Tu hermano está medio herido depois de lo que dijiste. Então, seu irmão está um pouco machucado, ofendido pelo que você disse depois. Então, anota isso aí. Mas, pero quer dizer mas apesar dos chillidos, que a gente viu aqui, gritos, e forcejeo vem de forcear, ou seja, de fazer força. É aquele movimento do porco tentando se libertar, se estava tentando liberar de los braços del pastor. Então, apesar dos gritos e desse forcejeo, dessa tentativa de libertação, o pastor carregou quer dizer carregar, tá? Verbo carregar no espanhol se passa para carregar, por isso que nós dizemos carregador, damos esse nome ao carregador do português. O pastor carregou seu prêmio bajo el braço, debaixo do braço, tá? Debaixo do braço. Essa tradução ela é assim no espanhol porque sim, não tem muita explicação, tá? Por que debaixo vira bajo? Nesse caso é assim, tá? Tem coisa que a gente não pode explicar muito, infelizmente. E se dirigiu à carniceria, que seria o açougue. O açougue. Aqui no sul do Brasil é muito comum a gente ver açougue não com carne crua, mas com carne assada, no churrasco, né? O churrasco brasileiro. Carniceria, pelo menos no espanhol, se costuma dizer simplesmente para as carnes cruas, tá? Até onde eu sei. Vamos lá. Aqui eu vou marcar em vermelho, ó, tá marcado isso. A gente vê palavras verdes, marcadas em verdes e marcadas em vermelhos. As que estão marcadas em vermelho estão assim porque você deve ter mais cuidado. Esses são os héteros. Héteros são os heterotônicos, heterogenéricos, heterossemânticos. Neste caso, é um heterossemântico. É uma palavra que pode te lembrar uma coisa do português, mas quer dizer outra coisa completamente diferente, tem outro significado.
Cerca, você pode pensar numa cerca, né? A cerca de uma casa. Mas cerca em espanhol quer dizer perto. Então, perto, as ovelhas estavam muito assombradas. Outro heterossemântico, ou seja, outro falso amigo. Assombrada, a gente pensa em assombração, medo, terror, fantasmas, espíritos, né? Mas assombrado em espanhol quer dizer impressionado. Pode ser algo bom, pode ser bom no sentido... Desculpa, pode ser impressionado no sentido bom ou impressionado no sentido ruim. Ou seja, elas estavam impressionadas com o porco, certo? Isso aí você anota também. Por ele, ou seja, pelo. Por ele, gente, a gente vê como a palavra pelo, quando a gente vai passar pro espanhol, ela precisa virar duas palavras, porque ela é uma contração do português. E no espanhol só existem duas contrações, al e del. Todo o resto de contrações do português, que no português tem muitas contrações, elas vão se transformar em duas palavras ao passar pro espanhol, tá? E é o caso do pelo. Pelo, nós dizemos por ele, certo? Anota aí, que essa aí é difícil o professor de espanhol falar. Então, elas estavam impressionadas pelo exagerado comportamento do porco e seguiram. Seguiram pode ter tanto o significado de seguir, que foi o que você talvez pensou, né? Mas também pode ser continuar. Neste contexto, seguir quer dizer literalmente seguir, ir atrás. Elas foram atrás do pastor. Mas o verbo seguir no espanhol, muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes, é usado com o significado de continuar. Sigo estudiando espanhol. Eu continuo estudando espanhol. Sigo en mi dieta. Continuo fazendo dieta, certo? Vamos a seguir intentando. Vamos continuar tentando. Tá vendo? É muito, muito, muito usado isso aqui. Anota aí também. E seguiram ao pastor e ao porco hasta, quer dizer até a entrada del pastizal, que seria da zona do pasto, né? ¿Qué te hace chillar assim? Perguntou uma das ovelhas. O que faz você gritar assim? Perguntou uma das ovelhas. O pastor a menudo é uma expressão que quer dizer frequentemente, praticamente, várias vezes. O pastor frequentemente, várias vezes, nos atrapa. Atrapa é o verbo conjugado atrapar. Atrapar quer dizer capturar. Então, ele várias vezes nos captura para nos levar para outro lugar. Sin embargo, quer dizer, pode ser um não obstante ou no entanto no português. Ele é um mas, só que ele é mais formal, né? Mas, pela vergonha, por vergüenza, não fazemos tremendo. Tremendo é algo grande, algo tremendo, não é algo que está tremendo. Inclusive, isso aqui tinha que estar vermelho, né? A gente pode pensar em algo que está tremendo, só que não. Tremendo alboroto, seria uma bagunça, alvoroço. Essa é a melhor tradução, alvoroço, como o seu. Para vocês, tudo está muito bem? Respondeu o porco com um tigido, ou seja, com um grito e uma patada frenética. Quando o pastor las atrapa, as captura, só quer lana. Mas de mim, ele quer bacon. Moral da história, é fácil ser valente quando não há perigo. Aqui, olha, ai quer dizer há, certo? Não há peligro. Inclusive, uma frase muito famosa do presidente da Argentina, nos últimos meses, no hay plata, ele disse quando ele assumiu. Então, hay é há, não há dinheiro, ele dizia. Bien, nosotros ya leímos el texto en voz alta, ya revisamos las palabras destacadas. Ahora vamos a verificar a parte da pronunciação. Se você é uma pessoa que tem dificuldade com a pronúncia do espanhol, esse é o momento que você mais tem que prestar atenção nessa aula aqui. Por quê? Porque além de eu te ensinar alguns detalhes de pronúncia, algumas dicas, te trazer algumas informações importantes, você vai treinar junto comigo. Você vai
repetir logo depois que eu pronunciar a forma correta. Você vai então pronunciar do seu jeito. É muito importante que nessa hora você não fique só olhando para mim e você realmente faça os exercícios, para que você trabalhe a parte da musculatura do seu rosto. Você sabia que para o idioma que você for falar, seja português, espanhol, qualquer idioma que seja, você precisa treinar a sua boca, o seu rosto, o que nós chamamos de aparato fonológico. Você precisa ensinar para sua língua, para a parte da sua, para sua mandíbula, para suas bochechas, para os seus lábios, a musculatura do seu rosto. Precisa aprender como é a pronúncia do espanhol. Para você o português é fácil, porque você já está acostumado, você está há tanto tempo falando português que você já nem sente mais essa dificuldade. Mas quando você vai aprender outro idioma, você precisa aprender como é a articulação de cada som. E quanto mais você treinar, mais natural vai sair, até que chegue ao ponto que você não pensa mais em como pronunciar. Certo? É isso que a gente vai fazer hoje. Vamos fazer assim. Eu vou ler uma frase e você vai ler logo depois de mim, certo? Vamos lá. Antes, já vou começar com uma dica. Letra L no espanhol é sempre L. Por mais que no espanhol por mais que no português nós transformemos L final em U, nós dizemos é o cerdo. No espanhol é sempre sempre, tá? Então tenta colocar uma força. El cerdo y las ovejas. Vamos lá, você. Desculpa, para ficar um pouco mais fácil, vamos fazer assim, ó. Eu vou acompanhar com o cursor, tá? El cerdo y las ovejas. Você. E se você vai lendo, aonde eu vou colocando o cursor. Opa! Meu mouse está meio complicado hoje. Vamos lá. Um dia, aqui já vou te trazer uma dica. D no espanhol é sempre suave. D. Você não vai dizer dia, por mais que isso seja familiar para você, certo? Letra O no espanhol é sempre fechada, tá? No português nós temos 3 diferentes letras O. U. Mas no espanhol é sempre O. Por isso, letra O, por mais que ela esteja acentuada, ela precisa ser fechada. Então, descobriu. Não é descobrió. Descobriu. O. Certo? Cerdo, não. Cerdo. Do. Vamos lá? Un día, un pastor descubrió un cerdo regordete. Você. En el prado donde pastaban sus ovejas y lo capturó al instante. Você. El cerdo. El cerdo chirrió. Aqui, ó, chirrió, tá? Não tem que ser chirrió. Chirrió, tá? O brasileiro costuma juntar essas 2 sílabas, mas elas é uma só. Chirrió. Letra Z no espanhol, som de S, tá? El cerdo chirrió con todas sus fuerzas. Você. Desde el momento que el pastor puso sus manos sobre él. Você. Perdão, de novo. Aqui, ó, que interessante dizer uma coisa, ó. Quando acontece que uma palavra termina com a letra E e a próxima inicia com a letra E, é normal a gente ver o falante juntar as duas em uma só letra, em um só som. Então, não sei se você percebeu, mas eu disse eu juntei, tá vendo? Você vai fazer isso então. Vamos lá? Certo? 1, 2, 3 e...
Isso. Si hubieras escuchado el fuerte chirrido, você. Pensarías que el cerdo estaba cruelmente herido. Você. Pero a pesar de los chillidos y forcejeo, letra LL. Vou colocar aqui escrita. Tem 4 possibilidades. Você pode fazer som de I, som de J, som de DJ ou som de SH. Então, você pode dizer chillidos, você pode dizer chillidos, você pode dizer chillidos ou pode dizer chillidos, certo? As 4 possibilidades existem e são aceitas. Você pode escolher qualquer uma das 4 e você estará falando corretamente. Não se preocupe. Vamos lá. Pero a pesar de los chillidos y forcejeo, pero a pesar de los chillidos y forcejeo, você. Aqui uma coisa que você deve ter cuidado, hein? Essa palavra aqui, ó, como é uma letra S entre vogais, o brasileiro tem a tendência de transformar essa letra S em Z. Você costuma dizer apesar. Mas no espanhol, letra S, tanto como a letra Z, sempre tem som de S, certo? Então, apesar, não apesar, apesar, certo? Agora mais longo, vamos lá? El pastor cargó a su premio bajo el brazo y se dirigió a la carnicería del mercado. Você. Exactamente. Tudo isso aqui, vamos lá. Cerca, las ovejas estaban muy... Aqui, ó, ovejas. Ovejas, como você já viu lá no título dessa aula, letra V tem som de B. Cerca, las ovejas estaban muy asombradas por el exagerado. X no espanhol tem som de KS. Exceto quando ele está no início da palavra, que ele tem som de S. Mas você vai encontrar isso muito pouco. Tem pouquíssimas palavras em espanhol que começam com X. Então, você vai dizer exagerado, excelente, examen, tórax. Igual ao português essa parte. Bueno, seguimos. Cerca, las ovejas estaban muy asombradas por el exagerado comportamiento del cerdo. Você. Del cerdo. Se eu estiver indo muito rápido, por favor, coloca aqui nos comentários se eu estou indo muito rápido. Mas saiba que você pode controlar a velocidade, tá? É só clicar aqui nas configurações do vídeo, reduzir um pouco a velocidade para eu poder ir um pouquinho mais devagar. Ou se eu estou indo muito lento, você pode aumentar a velocidade, tá? Fica a seu critério o que você sentir que não seja tão fácil, mas também que não seja tão difícil. Vamos lá. Y siguieron al pastor y el cerdo hasta la entrada del pastizal. Detalhe, H no espanhol é mudo, certo? Mudo mesmo. Vamos lá, sua vez. 2, 3 e sigue. Vamos lá. Aqui um detalhe importante. A combinação CH tem som de ch no espanhol, porque é o que nós chamamos do dígrafo che. Você vai ler assim: que te hace chillar así? Leia. Exato. Preguntó una de las ovejas. Preguntó una de las ovejas. Você. Ó, letra J tem esse som de
Tá vendo? Muito parecido com o som de um gato bravo, assim. Sabe? Esse é o mesmo som que nós damos à letra G quando ela vem antes do E e antes do I. Girasol, genio, ovejas. Bien. El pastor a menudo nos atrapa para llevarnos a otro lugar. Você. Sin embargo, por vergüenza, no hacemos un tremendo alboroto como el tuyo. Você. Ó, detalhe aqui, letra Y. Que som eu faço na letra Y? Vamos lá. Aqui eu vou ter que escrever letra Y, muito parecido com os dois L's, com a doble L do espanhol. Ela tem 4 opções de pronúncia. Pode ser I, pode ser J, pode ser DJ e pode ser, assim, SH. Exatamente as mesmas 4 opções que eu te mostrei lá nos dois L's, tá? Exatamente essas 4 opções. Você pode escolher uma delas. Inclusive, o que é algo bem comum entre os falantes de espanhol é que eles escolhem o mesmo som para o LL e o mesmo som para o Y. Então, eles usam o mesmo som para as duas letras, para os dois sons, né? Tanto para o LL quanto para o Y. E esse fenômeno linguístico se chama de yeísmo. Eu, por exemplo, sou yeísta. Eu faço o mesmo som para ambos símbolos, tanto o Y quanto os dois L's. Você pode fazer a mesma coisa e eu te recomendo, porque isso vai facilitar a sua vida, vai fazer com que você fique pensando menos e você vai conseguir se comunicar tranquilamente, já que a grande maioria dos falantes de espanhol fazem isso. Detalhe, existe uma diferença entre o LL e o Y. O Y, quando ele é usado como conjunção, ele tem som de I, exclusivamente, sempre, tá? Conjunção, por exemplo, assim, ó. Pastor y el cerdo, I, tá vendo? Isso é uma conjunção. Banana y manzana. Somos hermanos y hermanas, I. Esse I de junção de dois elementos ou mais, a gente vai ter sempre som de I. Não tem como você falar pastor y el cerdo, né? Não fica até estranho, né? Então, ele vai ter esse som de I quando ele é uma conjunção e quando ele está no final de uma sílaba, tá? Aí ele tem som de I também. Por exemplo, Uruguai, Paraguai, buey, lei, rei, tá vendo? Mas agora, aqui, tujo. Por que a gente diz tujo? Por que a gente pode dizer tujo? Por que esse Y não é obrigado a ter som de I? Porque ele está no início da sílaba e não no final, tá? Tujo é composto de 2 sílabas, tu e jo. Ah, que fofo. Composto de tu e jo. Jo, o Y está no início da sílaba. Se ele tivesse no final, aí sim, por exemplo, muy tá no final, tá vendo? Ai, de haver, né? Já que a gente viu que tinha ai. Em algum lugar a gente viu que tinha ai. Já vamos ver, eu acho que no final tem. Então, nesses dois casos, Y tem som de I. Tá bom? Registrado? Vamos lá. A gente estava aqui, ó. Alboroto como el tuyo. Vamos continuar. Para ustedes todo está muy bien. Leia. Peraí, vamos mais devagar, né? Para ustedes todo está muy bien. Você. Respondió el cerdo con un chillido y una patada frenética. Você. Vamos ver. Cuando el pastor las atrapa, solo quiere lana, pero de mí quiere tocino.
Moraleja. Esse som do gato bravo. Moraleja. Moraleja es fácil ser valiente. Ó, T no espanhol, ele é sempre suave. Tá? No português, a gente diz valente. Valente. Eu sei que algumas partes do Brasil dizem valente. É valente. Mas, então, essas pessoas estão mais perto do espanhol. Porque o T no espanhol ele é sempre suave. Valiente. Valiente. Tá? Não é ch. É t. Valiente. Valiente. Ok? Aqui tá o ai. Ó, achei ai. Vamos lá? Vou ler de novo. Moraleja, es fácil ser valiente cuando no hay peligro. Você. Bien, y ya leímos el texto en voz alta, ya revisamos las palabras destacadas, ya trabajamos en la parte de la pronunciación de cada palabra, de cada frase. Ahora vamos a hacer ejercicios de fijación, a parte que eu mais gosto. Exercícios de fixação, como é que vai funcionar? Vamos ter dois níveis de dificuldade, tá? Nível 1 e nível 2. No nível 1, você vai traduzir para o português. As palavras aqui estão em espanhol, são as mesmas palavras que você já viu ali no texto, tá? Não é nada novo para você. Você vai passar para o português. No nível 2 vai ser o contrário. Você vai passar do português para o espanhol. Vamos lá? Começamos. A ideia do jogo aqui é que você responda antes que eu escreva. Não adianta você esperar para ver a resposta que eu vou escrever. Não. Você tem que responder antes, tá bom? Vamos lá. Me diz, cerdo. Qual é a tradução no português de cerdo? Se você disse porco, já aprendeu a dinâmica. Ovejas. Ovelhas. Ai, mas pô, isso aqui tá muito fácil. Não se preocupe que vai dificultar lá no nível 2. Isso aqui é um treinamento para que você aqueça os motores, tá? A gente vai aumentar a dificuldade aos poucos. Regordete. Te lembra que era um cerdo regordete? Gorducho. Chirrió. A gente traduziu por... Pode ser... gritou, grunhiu, acho que não, grunhiu ele é grave, né? Puso. Desde que aquele pastor puso as manos sobre ele. Seria pos. Pos. Pos ou colocou. Colocou. Se hubieras escuchado, como é que a gente traduz? Lembra que eu falei toda aquela explicação? Se você, lembra que era você, tivesse escutado herido. Só trocar o H pelo F, né? Ferido. Chillidos e forcejeos. A gente pode colocar gritos e forcejeo poderia ser como briga. Então, gritos e briga. Aquela briga para querer sair, lembra? Fazer força. Cargou seria como carregar. Isso aí, lembrou ou não lembrou? Bien. Carniceria. Como é que seria? Açougue. Isso, porque ele estava querendo levar o porco pro açougue. Isso aí. Ó, aqui um detalhe, ó. Chirrió dá para traduzir por rangeu, tá? Rangeu, por exemplo, uma porta rangindo, que normalmente é agudinho, né? Rangeu, tá? Chirrió vamos deixar como rangeu, para que fique mais específico. O gritou, ele é um pouco aberto demais. Seguimos. Siguieron. Seguiram. No caso da história, é seguiram, tá? Hasta é o quê? Até. Muito bem. Pastizal. Essa palavra pode ser traduzida como pastagem, a parte do pasto, né? Onde as ovelhas comem. Lembra que a gente viu lá no texto? Então, pastagem. A menudo nos atrapa. Lembra que as ovelhas falavam do pastor? Então, frequentemente, ou várias vezes, ele nos atrapa?
Nos captura. Isso aí. Sin embargo. Como é que a gente traduz sin embargo? Pode ser no entanto, não obstante, ou se você lembrou só de mas, tá certo também, tá? Por vergüenza. Por vergonha, exatamente. Hacemos tremendo alboroto. Como é que seria isso em português? Um grande, um intenso, um forte alvoroço. Se você disse isso, meus parabéns. E Lana, me diz a tradução de Lana. L. Eu não tenho aqui o acento. Ah, aqui eu posso copiar. L. Tocino. O que quer dizer tocino? Bacon. Algo que nós chamamos de bacon. E moraleja quer dizer... O que quer dizer moraleja? Moral da história. Essa palavra que a gente fala, ó, no fim da história que você tem que lembrar é isso. Paca. Aí, peligro. Como nós traduzimos isso? Há perigo. Aí quer dizer há de haver, tá? Hay de haver, hay peligro, hay um perro delante de minha casa, há um cachorro na frente da minha casa, tá? Há perigo. Bien, esse foi o nível 1, agora nós vamos para o nível 2. As palavras agora estão em português e você vai ter que passar para o espanhol. Vai ser mais difícil para você, mas se você sentir que está fazendo um esforço cognitivo, é porque está funcionando, tá? Funcionando. Estudo, seja de idioma, de qualquer outra matéria, sem que haja um esforço, sem que haja aquele cansaço mental de tem que fazer aquela força de pensar, normalmente não vai ter frutos, porque você vai lembrar só pelas primeiras horas e depois não vai lembrar mais, tá? Isso aí já é comprovado cientificamente. Vamos lá. Porco. Me diz como se diz porco em espanhol. Cerdo. Sim, existem outras formas de dizer porco em espanhol, mas o ideal é que a gente trabalhe o vocabulário aqui da história, tá? Porque senão se a gente for trabalhar como se diz cada coisa em cada país, vai ser eterno, tá? Eu sei que porco pode ser cochino, na Espanha é cochino, na Argentina a gente fala ele de chancho. Também existe puerco, já é um pouco mais feio, né? Mas vamos focar no que a gente vai usar no texto, tá? Vamos lá. Ovelhas, como é que se diz em espanhol? Eu quero saber a escrita também. Como é que se escreve? O. Com G ou com J? Assim? Não, com J. Ovejas. Ovejas. Rechonchuda. Era rechonchudo, perdão. Era um cerdo. Se você lembrou dessa palavra, parabéns. Rangeu. Como é que era aquele verbo que a gente usava para o porco quando ele gritava? Pos. Puso. Se você tivesse escutado, lembra? Te dei toda aquela explicação lá? Começando pelo C. Se. Você vai ou não vai? A gente omite. Tivesse se transforma em hubiese ou hubiera, tá? São dois tempos verbais que... Opa, perdão. São dois tempos verbais que são equivalentes, tá? Escutado. Escuchado. Ferido. Você antes, vamos lá. Herido. Não foi tão difícil, né? Grito e briga. Lembra? O grito agudinho do porco. El chirrido e forcejeo. Podia ser peleia de briga, né? Mas vamos nos focar no texto, tá? Nas palavras do texto. Carregou. Desculpa. Carregou. Carregou. Açougue. Carniceria. Impressionadas
pelo... Lembra que é um falso amigo, né? Não, assombradas por ele. Continuaram. Siguieron. Continuaram, sim. Essa parte aqui eu vou tirar porque deve ter sido... Eu tirei isso aqui lá do verbo seguir, mas no caso o verbo seguir estava sendo usado como seguir mesmo, tá? Essa é a tradução correta de continuaram, siguieron. E também existe essa tradução aqui, continuarán. Perdão, continuaron. Mas não é utilizado no texto, tá? Então eu vou tirar. Isso aqui foi um erro, não devia ter entrado. Até. Como é que se diz até em espanhol? Hasta. Pastagem, que era uma palavra diferentona, lembra? Lembrou? Pastizal. Várias vezes os captura. Aquela expressão, lembra? A menudo nos... Começa com a nos atrapa. No entanto, contudo, mas... Como é que a gente traduz isso? Sin embargo... Pero, também dá para traduzir. Por vergonha. Como é que se diz? Por vergonha. Por vergüenza. Vergüenza. Isso aí. Fazemos tamanho alvoroço. Alvoroço, perdão. Já falei a resposta, desculpa. Como é que é? Hacemos tamanho alboroto. Misturei, gente. Desculpa, fui corrigir aqui, ó. Hacemos tamanho, até pode ser tamanho, mas no caso o texto usou tremendo. Hacemos tremendo alboroto, tá? Tremendo. L, como é que se diz L? L é lana, bacon. Tocino. Moral da história, diga. Moraleja. Há perigo. A começa, né? Ai. Perigo. Peligro. Com L, tá? Peligro. Peligro. Certo? E aqui finalizamos o nível 2 do exercício de fixação. Me conta aqui nos comentários de 100% de todas essas palavras que a gente fez nos dois exercícios. Quantos por cento você acertou? Quais foram as palavras que você achou mais difícil de lembrar nesse exercício? Coloca aqui nos comentários, por favor. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe o seu like. E se você quer ser avisado das próximas aulas, os próximos episódios que serão liberados ainda, se inscreva no canal e ative o sininho. E claro, não perca os demais episódios que já foram liberados, já estão disponíveis aqui no canal. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.